Oi, pessoal. Meu nome é Isabela Freitas, eu sou professora de inglês e essa é uma aula preparatória para o Enem do projeto Engenheiros Solidários. Então, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai aprender duas estratégias de leitura que vão ser muito úteis de ser aplicadas na hora de responder a prova do Enem. Elas vão fazer com que você leia de uma forma mais rápida e mais eficiente, certo? Então, vamos começar. A primeira delas é o skinny e a outra é a skinny, que eu até falei agora, né? Mas vamos começar com o skinny. O skinny é quando você faz uma leitura rápida do texto só para pegar a ideia principal. Sabe aquela leitura que a gente fez para identificar o gênero textual daquele texto? É exatamente aquilo. A gente só vai dar uma olhada por cima, vai olhar imagens, vai olhar coisas no texto que se destacam, textos que se destacam, recursos visuais que se destacam, para a gente entender mais ou menos qual é a ideia principal daquilo ali. No skimming não é necessário ler todas as palavras, então se eu quero ler rápido, por que eu vou perder tempo lendo palavra por palavra, frase por frase, lendo tudo certinho? Não, eu só preciso entender a ideia geral, então eu só olho de uma forma superficial. O foco, como eu falei, é aumentar a velocidade de leitura. Então, é só para você economizar tempo na sua prova. Você não ficar prestando atenção em detalhes que não vão ser necessários para resolver a sua questão, certo? Então, você vai passar os seus olhos sobre o texto. Vamos ver aqui como fazer skin. Primeiro, leia o título. Claro, o título ele resume o texto. Então, se o seu texto tem um título, leia ele que você já vai entender muita coisa. Tente decifrar o que aquele título está falando, enfim. Subtítulo, se tiver, né? Legenda, se tiver uma foto com a legenda lá, leia essa legenda para entender sobre o que é o texto. Preste atenção aos recursos visuais também. Então, se você tem lá um gráfico, se tem uma imagem mesmo, se tem uma tabela, preste atenção, porque aquilo ali vão ter dados importantes. Outra forma de você fazer um skimming, se você tem um texto mais longo e você precisa se aprofundar nas ideias principais, não é só uma ideia principal, são várias, você pode ler a primeira e a última frase de cada parágrafo, ou só a primeira frase de cada parágrafo, né? Às vezes nessas provas, pergunta-se assim, qual é a ideia principal do terceiro parágrafo do texto? Aí você pode ler, né, o terceiro parágrafo completo, mas se for um parágrafo muito longo, você pode ler a primeira e a última frase. Porque geralmente a primeira frase do parágrafo ele tem a frase que a gente chama de topic sentence, que é a frase que vai resumir aquele parágrafo. Então ela vai dar aquela ideia geral. E geralmente é a primeira frase. Geralmente, ou é a primeira ou é a última que vai resumir tudo que foi dito, né? É muito difícil ter a topic sentence, a frase principal, ser no meio do parágrafo, geralmente no começo ou no final, certo? Não leia todas as palavras ou todas as frases, deixe seus olhos percorrerem sobre o texto, focando em palavras-chave. Então, você vai dar uma olhada no texto, vai olhando se tem palavras que se repetem, porque aí vão ser palavras que vão ser importantes também. Vai olhando se tem alguma palavra em destaque, se está em negrito, se está sublinhado, porque também é um indício de que é uma palavra importante. E vai olhando também os cognatos, nunca esqueça. Vai olhando de uma forma bem superficial, mas vai procurando por cognatos, porque isso vai te ajudar muito, certo? Vamos resolver aqui uma questão do Enem, para a gente ver como é que isso acontece. Então, eu tenho aqui esse texto e tem as questões. E tem uma questão. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada em qual gênero textual que a gente tem aqui. É uma capa de revista. No próprio enunciado da questão, ele vai falar que é uma capa de revista. E aí, a gente tem muitas coisas escritas, né? Mas vamos atentar só para o título, esse título aqui, e para a imagem. Então, vamos olhar a imagem primeiro. O que a gente tem nessa imagem? A gente tem homens, né? Pessoas que estão com roupas de soldado, né? Roupas de guerra. E eles estão segurando uma árvore, né? Que está caindo. E aí vamos lá para o título. How, que eu até falei, né? Que é como.
How to win, como vencer, como ganhar. The war, a guerra. War significa guerra. On global warming. Então, como vencer, como ganhar a guerra contra o aquecimento global. Então, ele vai fazer uma comparação entre o aquecimento global e uma guerra, né? E justamente, a gente tem pessoas com roupas de guerra segurando uma árvore caída, que é uma das consequências do aquecimento global, né? Uma das causas do aquecimento global, né? O desmatamento. Então, vamos lá. Vamos para as alternativas. Então, a gente tem a proposta da capa da revista, associando aspectos verbais e visuais, transmite a seguinte mensagem. A. O combate aos problemas decorrentes do aquecimento global é visto como uma guerra. Sim, né? É uma comparação. A guerra e o aquecimento global. Tá comparando. B. O aquecimento global é mundialmente considerado um problema insuperável e irreversível. Tá, se ele tá falando que é como ganhar, como vencer essa guerra, então é alguma coisa que tem jeito, né? Então não é uma coisa que é insuperável ou algo que é irreversível. Não, então não pode ser essa. C. O problema do aquecimento global poderá ser solucionado com a ajuda do exército. Fala que é o exército que tem que fazer isso? Aqui essas roupas de exército são para comparar com a guerra, mas não é dizendo que é o exército, são os soldados que vão ter que ir lá e resolver esse problema. Não fala, né? Quem que vai resolver esse problema. Talvez, se você for ler a reportagem, vai dizer, né? As pessoas têm que se conscientizar, as empresas, enfim, mas não está falando nada aqui. A gente está fazendo leitura pela capa, então não fala nada disso, desculpa. As grandes guerras provocaram devastação, o que contribuiu para o aquecimento global. Ok, talvez foi isso, talvez isso aconteceu. Mas tá indicando isso nesse título? Não tá falando quem causou o aquecimento global, né? E o exército está trabalhando no processo de reposição de árvores em áreas devastadas. Talvez, se a gente só olhasse essa imagem, a gente pudesse supor isso, né? É o exército que está trabalhando com as árvores, mas o título nos prova o contrário, né? Então, não. Nossa resposta é a letra A mesmo. Essa questão foi do Enem de 2017, tá? Vamos mais uma. A gente não vai ler tudo, né? Como a gente quer fazer um skimming, a gente vai olhar de forma superficial para o texto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ler a primeira linha, depois a gente vai passar os olhos pelo texto, só olhando algumas palavras, e depois a gente vai ler a última frase, a gente lê o finalzinho do texto. Certo? Então, vamos lá. Philip and Annie, né, são pessoas. Wear glasses. Glasses significa óculos. And so, do Jim and Sue. Esse so do Jim and Sue quer dizer que também o Jim e a Sue usam óculos, certo? Que eles também. But Jim and Sue have freckles. Freckles é sardas, ok? And Tracy and Sammy too. E a Tracy e o Sammy também. Então, ela já começa dando características físicas das pessoas, né? O Felipe e a Annie usam óculos. E o Jim e a Sue também. Mas o Jim e a Sue têm uma coisa diferente. Eles têm sardas. Que é a mesma coisa que a Tracy e a Sammy têm. Então, ela vai dando características que as pessoas têm em comum e diferentes, né? E se a gente for passando os olhos assim pelo texto, a gente vai vendo, né? Mais características físicas, como small, tall, aqui curly, né, que é cacheado, cabelo cacheado, blonde, loiro, dark, cabelo escuro, curly de novo, né, short, né, cabelo curto. Vai vendo também coisas como, por exemplo, gostos, né, tipo, o fulano gosta de futebol, ela gosta de writing, escrita, matemática. Enfim, então vai falando de características físicas e características pessoais, né? Características de gostos de outras pessoas, né? Se você for olhando também, você vai vendo vários nomes de pessoas. Sue, Claire, Jenny, Sally. E aí vamos ler o finalzinho do texto, tá? Now I have freckles. Eu tenho sarda. Like joking.
Like joking é, tipo, gosto de fazer piadas. Like joking, am tall, sou alta. Curly, dark, então meu cabelo cacheado, escuro. And guides football and play penny whistles and the piano. Então vai falar também das coisas que ela gosta de fazer. E how do I fit in all that? E aí ela faz um questionamento. Essa última frase é muito importante. How do I fit in all that? Então, com que eu me encaixo? Todo mundo vai ter coisas em comum, coisas diferentes, e eu também vou ter coisas em comum e coisas diferentes com as outras pessoas. E em que eu vou me encaixar? E ela vai se encaixar em alguns momentos, dependendo da característica, né? Em alguns momentos ela vai se encaixar com uma pessoa porque elas tinham coisa em comum, mas depois ela não vai ter essa coisa em comum com essa pessoa, mas vai ter com outra. Então vai demonstrar muito da singularidade dessa pessoa, né? De cada um, inclusive, porque eles vão ter coisas em comum e coisas diferentes, certo? Então vamos lá para a questão. No poema Classifying, a escritora inglesa Judith Nichols, né, que é a autora, a gente tem aqui a autora do texto, compara várias pessoas com o objetivo de A. Enumerar a diversidade de características físicas. Ela enumerou várias características físicas, mas só por enumerar, no final ela até dá esse questionamento. Então, não foi só por enumerar as características, certo? Classificar as preferências de diferentes pessoas. Também não, isso aqui é quase a mesma coisa da letra A. Vou só classificar as preferências das pessoas por classificar? Não, vai ter um propósito. C. Ilustrar a relação entre tipo físico e estilo de vida? Não, não vai falar que o estilo de vida vai ter a ver com o tipo físico. D. Destacar as singularidades de cada ser humano. Isso, por quê? Porque aí ela vai falar, ela vai dizer, como é que eu me encaixo nisso aí? Eu não vou me encaixar 100% com outra pessoa, porque cada um é único. Cada um vai ter suas coisas em comum e suas coisas diferentes com os outros. Cada ser humano vai ser único. Tanto ela própria, a autora do texto, né? Quanto os colegas, os amigos dela. E é denunciar as intolerâncias e as diferenças físicas. Não exatamente, não vai falar de intolerância ou de que alguém foi menosprezado por causa das características físicas aqui no texto, né? É mais essa questão de destacar que cada um é único, cada um vai ter características diferentes. Vamos continuar aqui com a outra estratégia que eu falei, né? Que é a estratégia de scanning. Scanning é um pouco parecido com skimming na questão de economizar tempo lendo, né? De ser uma leitura rápida, que não vai ser de todo o texto, palavra por palavra, certo? Mas ela tem um propósito diferente. Quando no skimming a gente fala de saber a ideia principal, no scanning a gente vai procurar uma informação específica, certo? Então, no Enem essa estratégia vai ser muito útil, porque sempre a questão vai estar pedindo vai estar perguntando alguma coisa do texto, né? Qual a razão que tal coisa acontece? Por que o autor falou isso? O que é que o autor quis dizer com tal coisa? Então, você vai ter que ir lá no local específico do texto para poder responder. Você não vai ter que ler o texto inteiro para responder aquela questão. Então, o foco não está na ideia geral, mas nas informações que são relevantes para a sua leitura, né? A sua leitura enquanto você está respondendo suas questões, né? Porque a sua leitura é com esse objetivo, né, no Enem. Então, seu objetivo não é ler o texto todo e entender tudo aqui. Seu objetivo é responder as questões. Então, como é que a gente faz um scanning? Você lê o enunciado lá da questão, você precisa saber tal informação. Então, você vai lá vai lá para o comecinho do texto, vai passando seus olhos, vai fazendo quase que um skimming, vai passando seus olhos pelo texto. E quando você encontrar alguma palavra que possa estar relacionada com o que você procura, você vai parar e você vai ler só aquela parte, certo? Então, vamos resolver isso no Enem, certo? Vamos pegar aqui essa questão do Enem de 2017. A gente tem esse texto um pouco longo, né? Assim, não é tão longo, mas também não é tão curto.
E a gente tem as perguntas. Vamos ver o que, que o enunciado está pedindo. Vic Muniz é um artista plástico brasileiro radicado em Nova York. Então a gente já sabe isso sobre ele. O documentário Wasteland, produzido por ele em 2010, recebeu vários prêmios e... Tá, então a gente vai procurar essas informações aqui e ver se elas são verdades. Qual delas é a verdadeira de acordo com o texto? Qual é o gênero do texto? Olha aqui, a gente já tem aqui no começo, sinopse, né? Sinopse de um documentário, né? Como a gente falou, como está dito aqui no começo da questão. Então, vamos ver as alternativas. A primeira diz assim, a sua filmagem aconteceu no curto tempo de 3 meses. Ok, vamos procurar essa palavra 3 em inglês, né? 3. Vamos procurar ela aqui no texto. A gente encontra ela aqui, né? Ó, bem no comecinho. Então, filmed, né? Filmado over nearly 3 years. Years significa meses? Não, years significa anos, certo? Meses seria months. Months. Certo? Então, não são 3 meses, e sim 3 anos. Então, essa aqui a gente já pode descartar. Bem, os seus personagens foram interpretados por atores do Brooklyn. Tá, vamos procurar essa palavra aqui, Brooklyn, no texto. Se a gente passa os olhos por ele, a gente vê que Brooklyn está bem aqui. Então, vamos ver o que está escrito, né? Artist Vic Muniz as he journeys from his home. O que é home? Home significa casa lá, né? Home base in Brooklyn. Então, tá falando que a casa dele é baseada no Brooklyn. Então, fica lá no Brooklyn. Então, tá dizendo que foram atores do Brooklyn que interpretaram. E sim dizendo que ele mora lá no Brooklyn. Então, a gente pode descartar essa também. C. Seu cenário foi um aterro sanitário na periferia carioca. Olha só. Então, a gente vai ter que procurar alguma coisa relacionada a aterro sanitário ou a carioca, né? Alguma coisa do Rio de Janeiro, enfim. Né? Se a gente dá uma olhada aqui, a gente vê aqui essa palavra, ó, Rio de Janeiro, né? A gente vê o nome Rio de Janeiro. Então, vamos tentar ler desde aqui, né? Então, a gente falou que a casa dele é no Brooklyn, para his native Brazil, então, Brasil, né? Que é de onde ele é. And the world's largest garbage dump. Garbage é lixo, certo? E garbage dump seria, então, o aterro sanitário, né? O lugar onde fica o lixo. Mas vamos continuar para a gente ver se realmente é na periferia carioca. Né? Então, aterro sanitário, ok. Jardim Gramacho, né? Que é o nome do local do aterro. Located on the outskirts of Rio de Janeiro. Então, outskirts significa isso, periferia. Então, na periferia do Rio de Janeiro. Então, a gente já pode confirmar essa como a nossa resposta. Vamos ver as outras só para a gente poder descartar. D. Seus atores fotografaram os lugares onde moram. Vamos procurar, então, aqui se tem alguma palavra relacionada com fotografia, né? Aqui a gente tem assim, ó, photographic. Então, vamos ler a frase. However, no entanto, his collaboration with these inspired characters, sua colaboração com estes personagens inspiradores, as they recreate the photographic images of themselves out of garbage. Então, enquanto eles recriam imagens deles mesmos, themselves, a partir de lixo. Então, é mais dizendo que eles recriaram imagens deles a partir do lixo. Então, não tem nada a ver com fotografar os lugares onde eles moram. E seus diretores já pensam na continuidade desse trabalho. Então, aqui a gente tem director, olha, cognato. Director Lucy Wall, que tem informação sobre ela, de outros filmes que ela dirigiu. And co-directors, João Jardim e Karen Harley, have great access to the entire process, tem acesso ao processo. And in the end of stirring evidence of the transformative power, né, poder transformativo da arte.
e a alquimia do espírito humano. Então não fala nada disso, fala mais sobre o poder de mudança da arte, enfim. Mas não fala que já pensa na continuidade de trabalho. Não tem em nenhum momento a evidência disso no texto, certo? Viu que a gente não teve que parar e ler tudo? Não, a gente só teve que procurar palavras que pudessem estar relacionadas ao que a gente busca. Vamos para a nossa última questão de hoje, que também a gente vai usar a estratégia de scanning, certo? Essa questão é do Enem de 2019. Aqui é um anúncio de emprego, certo? Que é o gênero textual, um anúncio de emprego. Então, a gente já sabe mais ou menos o que vai ter no anúncio de emprego, né? Os requisitos, né? O salário, talvez, enfim. Neste anúncio de emprego do Departamento de Polícia da cidade de Nova York, um dos requisitos para se preencher a vaga é... Então, vamos olhar lá nos requisitos, ó. Requisitos é isso aqui, requirements. Ser capaz de se comunicar em inglês. Então, vamos procurar a palavra English, que é inglês. A gente tem aqui, ó, English. E aí a gente tem must be able to understand. Understand é entender. Be understood é ser entendido. In English. Então, sim, né? Então, tem que entender inglês, tem que se comunicar. Entender e ser entendido em inglês. B. Pagar a taxa de inscrição antecipadamente. Olha só. Aqui, a taxa de inscrição é um preço, né? Um valor. Pode ser esses preços aqui, mas aqui a gente está falando do salário, né? Salary, então não é. Aqui a gente tem um valor, né? Um preço, que é justamente da taxa de inscrição. Application fee. E aí vamos ver o que está pedindo, o que está falando. Payable on the day of the test. Então, vai ser pago só no dia do teste e não com antecedência. Então, tá errado. C. Morar em Nova York por 90 dias após o teste. Então, você tem que ser residente de Nova York 90 dias depois do teste. Vamos procurar onde é que tem 90 dias? Se a gente dá uma olhada aqui, a gente vai encontrar aqui, ó, 90 days. New York City residency, a residência em Nova York, is required within 90 days of appointment. Então, essa residência é solicitada dentro de 90 dias, né, que você se inscreveu lá e tal. Então, não é 90 dias após o teste, é dentro de 90 dias. D. Ser experiente na área de combate às drogas. Tá, drogas é um cognato, é drugs. Muito parecido com o português, drugs. Vamos ver onde é que a gente encontra essa palavra. A gente vai passando os olhos pelo texto e a gente encontra aqui no item 4. Must pass a drug screening. Drug screening não é experiência com trabalhar em combate às drogas. Drug screening é um teste de drogas. É um teste para saber se você fez consumo de alguma droga ilícita, né? De alguma droga. Então, não. E ter diploma de ensino médio há 4 anos. Tá, vamos olhar aqui. Então, ensino médio é high school. É aqui, ó. 4-year high school diploma. Quando a gente tem aqui high school diploma e a gente tem esse 4-year, esse 4-year, ele está dando uma qualidade para high school diploma. Ele está querendo dizer que esse diploma de high school, você tem que ter esse diploma de high school de 4 anos. Ou seja, você tem que ter um ensino médio completo. Porque no Brasil, geralmente, o ensino médio são de 3 anos. Mas nos Estados Unidos, são 4 anos. Então, você tem que ter feito os 4 anos de ensino médio, né? Ou seja, tem um ensino médio completo para você se candidatar a essa vaga. E não que tem que ter 4 anos que você tem o seu diploma. Não, nada disso, certo? Então, essa foi a última questão de hoje. Bom, então lembre-se das dicas. Identifique qual é o gênero textual, né? Qual o propósito daquele texto.
Preste atenção nos cognatos. Veja se aquele texto tem a ver com alguma coisa que você já sabe, algum tema que você já sabe para facilitar a sua leitura. Aplique Skinny e Scanning, vai te ajudar bastante. Bom, e é isso. Essa foi a nossa aula. Muito obrigada e boa sorte!